Bom dia, então, pessoal. Vamos começar nossa aula de hoje, então. Nossa disciplina de eletrônica 1, né? Nós vimos, então, na última aula a questão de... Nós vimos os retificadores, né? Retificadores de onda completa, né? Antes foi retificador meia onda, depois retificador de onda completa. E agora nós vamos ver, também falando sobre retificadores, né? Um terceiro tipo de retificador chamado retificador com tap central, né? E esse tipo de retificador aqui, pessoal, para ele funcionar, ele precisa de um transformador, ou pelo menos uma tensão de saída que seja dividida em duas. Tá? Então, a maneira que é utilizada para se fazer esse tipo de retificador é utilizando um transformador. Tá? Então, transformadores, acredito que vocês vão ver alguma coisa lá em circuitos 2, tá? Só que a gente vai fazer uma revisãozinha bem breve aqui, tá? Então, o que nós vimos nas últimas aulas, né? Retificador de meia onda, né? Então, entrava uma tensão senoidal, saía uma forma de onda que ela era contínua, né? Ela era apenas positiva, nunca ficava negativa, tá? Só que ela era uma forma de onda mais descontínua, né? Ela tinha tensão horas tensão positiva e uma boa parte do período, que metade do período era zero, tá? E a gente viu que a tensão média era 31% da tensão de pico e o valor RMS era 0,5 vezes a tensão de pico. Depois nós vimos um indicador de onda completa, que tinha 4 diodos, né? Então 2 diodos a mais do que se com apenas um diodo. E a forma de onda de saída era um pouco mais contínua, né? Ela tinha apenas um ponto aqui dentro do período que era zero, 2 pontos dentro do período que era zero, tá? No resto, a maior parte do tempo havia tensão, tá? E a tensão média ela é maior, né? Ela é o dobro da tensão média do retificador de meia onda e a tensão RMS também é maior, em torno de ela é a raiz de 2 vezes maior do que essa tensão do retificador meia onda, tá? Então eu tenho mais tensão disponível, vou conseguir mais potência, mais tensão, tá? Beleza? Então isso foi visto na última aula. O que nós vamos ver agora? Vamos ver agora como é que funciona um transformador para a gente pegar esse transformador, colocar na saída, colocar na saída da tensão da rede e antes de entrar no retificador, tá? Então vamos lá. Então o transformador, pessoal, ele é um dispositivo bastante utilizado tanto na eletrônica de potência e em vários eletrodomésticos que vocês encontram em casa. Existem lá dentro um transformador. Tá? Existem vários tipos de transformadores. Por exemplo, esse transformador aqui o pessoal utiliza, esse de baixo aqui preto, o pessoal utiliza bastante para alimentar eletrodomésticos que são, por exemplo, 110 volts, e se quiser usar ele aqui em Santa Maria, tem que usar um transformador que rebaixa a tensão de 220 para 110. Então, é utilizado esse tipo de transformador aqui. Muitas vezes em placas de circuito impresso aqui, por exemplo, tem um transformadorzinho ali dentro, tá? Esse outro aqui, por exemplo, em algumas fontes pequenas lá são utilizados transformadores também, tá? E você pode comprar transformador separado, né? Você quer fazer alguma aplicação que precise de uma tensão menor, nós já vamos ver para que ele é utilizado. Então você pode comprar um transformador assim separado e daí fazer a tua montagem, colocar numa placa de circuito impresso aqui, por exemplo, ou fazer uma montagem separada. Tá? Então ele é um equipamento bastante versátil na eletrônica, tá? Pensando em eletrônica. Mas vocês também vão ver transformadores, a maior utilização deles, na verdade, são para sistemas de potência. Tá? Então vocês vão ver lá nessas linhas de transmissão, na parte de distribuição de energia, lá no poste que fica na frente da casa de vocês, lá vai ter um transformador também. E o transformador ele serve para modificar níveis de tensão. Então, tem uma tensão de alta tensão, que a gente chama, né? Ou de média tensão, que fica nas linhas, né? Dentro da cidade, por exemplo, que a gente chama de linhas de distribuição. E daí vai pegar essa tensão que está em, sei lá, daí vai depender da concessionária, né? 5.000 volts até 20.000 volts, mais ou menos. Uma faixa bem grande aí de tensão, tá? Vai pegar essa tensão e vai rebaixar para a tensão de 220 ou 110, dependendo do lugar que você mora, tá? Beleza? Então, é um dispositivo, é um componente aí bem versátil, tá? Então, o que é um transformador, pessoal? O transformador é basicamente, ele é formado por um núcleo, tá? O que é esse núcleo? Ele é um núcleo composto de material ferromagnético, tá? Por que ferromagnético? Porque tem que ser um material que permita a passagem de fluxo magnético, tá? Ele é muito semelhante à questão do indutor que a gente viu lá em circuitos 1. Tá? Lá em circuitos 1, então, tinha é basicamente a mesma coisa, né? Só que aqui nós vamos ter dois enrolamentos no mesmo núcleo, enquanto que o indutor é apenas um enrolamento no núcleo, tá? Então, o que vai acontecer?
nós vamos ter aqui, ó, um enrolamento, vamos ter um fio que vai ser enrolado nesse núcleo aqui. Esse núcleo é 3D, né, pessoal? Aqui eu estou desenhando ele 2D, mas ele tem uma parte, ele é 3D aqui, né? Então ele estaria assim, né? Assim, né? Não ficou sem a parte 3D aqui, tá? Ok? Então ele é um núcleo 3D, ele tem uma parte de profundidade aqui que não está aparecendo no desenho, tá? E daí, de um lado aqui, eu vou pegar e vou fazer um enrolamento, vou dar várias voltas, né, na espira nesse lado, e depois vou dar várias voltas também no outro lado, que a gente chama de secundário. A primeira espira aqui a gente chama de primário, né, e a segunda espira a gente chama de secundário, tá? Então, a gente vai aplicar uma tensão alternada aqui, tá, nesse primário, tá? E essa tensão aqui, pessoal, ela vai produzir uma corrente, tá? Essa corrente, por sua vez, vai produzir um fluxo, tá? Um fluxo de campo magnético, tá? Um fluxo magnético. E esse fluxo vai fluir dentro do material ferromagnético. Então, por que tem que ser um material ferromagnético? Porque ele permite passagem de fluxo magnético, tá? Fluxo é a letra Φ, que é dado em Weber, tá? Que vocês viram lá em circuitos 1 também, tá? E esse fluxo, pessoal, ele vai passar, então, por dentro do material ferromagnético, dentro desse núcleo, e vai passar também na outra bobina, tá? Então, ele vai ligar o fluxo que tem de uma bobina com a outra bobina, tá? Quando esse fluxo produzido por essa bobina passa por dentro da bobina do outro lado, a gente diz que esse fluxo é concatenado, tá? O fluxo está concatenado, ele está ligado com o outro, ok? Peraí que eu tenho que aceitar mais alguém. Ok? Então, quando eu tiver variação de fluxo aqui, essa variação de fluxo foi produzida por uma corrente que foi produzida por uma tensão, então, esse fluxo vai se concatenar com a outra bobina, tá? E essa outra bobina também vai produzir, vai acontecer o contrário, daí esse fluxo vai passar por dentro da bobina e vai produzir corrente e tensão na outra bobina, tá? No secundário, ok? Tem alguém com o áudio ligado. Eu pedi para colocar no mudo, senão dá muito barulho aqui, pessoal. Ok. Então, ele vai servir para isso, gente. A gente colocar uma tensão alternada aqui na entrada e vai produzir uma tensão alternada na saída, tá? Como é que eu faço para regular quanto de tensão eu tenho na entrada, quanto de tensão eu vou produzir na saída em relação à tensão na entrada? A gente ajusta isso através do número de espiras, tá? Então, o NP é o número de espiras do primário e NS é o número de espiras do secundário, ok? Beleza? Então, nós temos um enrolamento primário e um enrolamento secundário num núcleo de material ferromagnético, tá? O símbolo, pessoal, de transformador é esse símbolo aqui, ó. Ele é um símbolo composto por uma espira no primário, como se fosse um indutor, tá? E essas duas barrinhas indicam que é um núcleo um núcleo ferromagnético. Poderia ter um núcleo normal, assim, também, sem ter um núcleo de ferro, por exemplo. Também é um transformador. Um lado é o primário, outro lado é o secundário. E a gente expressa, geralmente, o número de espiras assim, ó. Número de espiras, 2 pontos, o número de espiras do primário, 2 pontos, o número de espiras do secundário. Então, aqui a gente pode ter, por exemplo, 1000 espiras no primário, 2 pontos, e 100 espiras no secundário, tá? Ou, muitas vezes, o número de espiras em si não é relevante. Ele é o que muda, o que é importante para nós é a relação, tá? Qual a relação? Então, a gente pode ter um transformador, digamos, nesse caso aqui, seria um transformador 10:1, tá? É só a relação entre eles que é de 10:1. Não quer dizer que tem 10 espiras no primário e uma no secundário. É uma relação de 10:1, tá? Então, como é que funciona o transformador? O transformador ele funciona baseado lá na lei de Lenz, lá, a lei de Faraday, tá? Que vocês estudam lá, até no próprio ensino médio é estudado um pouco dessas duas leis, tá? Então, a lei de Lenz, ela diz o seguinte, que a tensão induzida em um circuito fechado por um fluxo magnético variável, tá, produzirá uma corrente de forma a se opor à variação de fluxo que a criou. Tá? Essa é a chamada lei de Lenz. Ela é expressa por essa equação aqui, ó, que a tensão ela é igual à derivada do fluxo, ou seja, a variação de fluxo no tempo, tá, com sentido oposto. Então, quer dizer o quê? Que se a tensão variar para um lado, se o fluxo variar para um lado, ela vai produzir uma corrente para o outro lado, tá?
Então, por exemplo, aqui nós temos uma espira, tá, com caminho fechado, e daí o que vai acontecer? Nós temos um ímã, tá, que ele produz linhas de campo magnético aqui, e ele está se aproximando e se afastando dessa bobina, tá? O que vai acontecer? Quando tem um movimento relativo entre a bobina e o ímã, o que vai acontecer? O número de linhas de campo, né, que aqui tem um fluxo magnético, né, produzido por esse ímã. Essa quantidade de fluxo dentro da bobina ela é variável, tá? Por quê? Porque essas linhas de campo elas saem mais ou menos perpendiculares ao ímã nessa região aqui, mas a tendência dela é fazer esse caminho aqui, né? E voltar para o Polo Sul, que é de onde elas retornam, tá? Então, quando a densidade de linhas de campo é maior aqui no meio do que nas extremidades, aqui, nessa região aqui. Então, quando eu afasto e aproximo, eu vou ter um número de linhas de campo variável passando dentro da minha bobina, ok? Então, eu vou ter uma quantidade de fluxo variável. Então, se o fluxo está variando, vai produzir tensão, ok? Então, quando eu estiver aproximando, o que vai acontecer? É como se o fluxo, dentro da bobina, acontecesse um fluxo contrário, tá? Porque ele diz assim aqui, de forma a se opor à variação de fluxo que a criou. Então, dentro da bobina, vai gerar um fluxo contrário, tá? A esse está passando por causa do ímã, tá? E esse fluxo contrário vai gerar uma corrente, ok? Beleza? Então, para mim ter tensão, eu tenho que ter fluxo variável. Então, eu posso ter linhas de campo variável através de um movimento rotativo, assim. Então, isso aqui a gente não vai ter dentro de um transformador, porque não tem movimento dentro do transformador. Mas dentro de um motor, sim, de um gerador, por exemplo, a gente vai ter o ímã se mexendo. O ímã a gente coloca no rotor, por exemplo, e o ímã poderia girar e produzir tensão. Tá? Então, esse é o princípio de geração através de um gerador de ímã permanente, por exemplo. Tá? Existem outras formas de se gerar energia também. Tá? Ok? Então, se eu tiver variação de fluxo, eu vou ter variação de tensão. Tá? Então, lembrando, tem que ter variação de fluxo. Então, por exemplo, se eu tiver um transformador aqui ó, e eu colocar uma fonte de tensão contínua, tá? Olha aqui, eu colocar uma fonte de tensão contínua nos terminais aqui ó, do transformador, o que vai acontecer? De início, essa bobina aqui do primário, pessoal, ela vai se comportar como sendo basicamente um indutor, tá? E esse indutor tem uma resistência também. Então, essa resposta aqui no primário, ela seria aquela mesma resposta que a gente viu lá em circuito Zoom. A gente aplicaria, por exemplo, uma tensão contínua aqui ó, no indutor, e esse indutor, pessoal, ele tem também uma resistência. Então, na prática, é como se eu estivesse colocando uma fonte de tensão em uma resistência e numa bobina, tá? Num indutor. É um L e a resistência dos fios, tá? Esse é o L da bobina e a resistência dos fios. Se a gente aplicar uma tensão constante nesse circuito aqui, ó, a corrente, como é que ela faz? Ela faz uma exponencial, assim, tá? Sendo que a corrente máxima aqui, ó, ela é V sobre a resistência dos fios, tá? Então, ela vai ficar constante, ok? Depois de um tempo. Vai ter só um transitório. Nesse transitório, eu tenho corrente variando, tá? Então, eu tenho fluxo variando. E daí, eu teria um pouquinho de tensão aqui na saída. Mas só até a bobina se carregar, tá? Depois que a corrente chegou num valor constante, o fluxo que é produzido por essa corrente também é constante. Então, eu vou ter fluxo dentro do núcleo, mas não vou ter tensão no secundário, tá? Porque o meu fluxo vai parar de variar. Tá? Então, a derivada do fluxo é zero, e daí eu vou ter a tensão no secundário aqui, pessoal, vai ser zero, tá? Depois em regime permanente. Só vai ter tensão, uma tensão bem estranha, por sinal, que vai aparecer aqui no secundário, só aumenta no momento que está carregando ele, tá? Beleza? Então, logo a tensão vai ser zero. Então, a gente não usa transformadores com corrente contínua. Por quê? Porque a tensão não passa para o outro lado. Eu vou ter a tensão aqui no primário e não vou ter tensão no secundário. Por isso que a gente não aplica tensão contínua em um transformador. Beleza? O que a gente faz, então? A gente usa tensão alternada, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai colocar uma tensão alternada, e essa tensão, ela é positiva, aqui está o E1, E que é de força eletromotriz, né? Por isso que vem de... eu gosto de utilizar V para tensão, né? Mas vários livros usam E, né? Como sendo a tensão. Aqui ele diferenciou, né? V1 como sendo a tensão da fonte e E1 a tensão nas bobinas,
tá? Como estão em paralelo, as duas são iguais, né? Então, as duas são iguais. Então, o que vai acontecer? Nós temos aqui, ó, tensão positiva, tá? Essa tensão positiva, pessoal, vai produzir uma corrente na bobina, que vai produzir um fluxo, tá? Que esse fluxo fica, são essas linhas de campo que estão passando dentro do núcleo, tá? E o que vai acontecer? Aqui a gente usa a famosa regra da mão direita, né? Onde a gente vai estender a regra da, por exemplo, nesse trecho aqui, ó, quando a corrente está indo para da esquerda para a direita. Então a gente pega a mão direita, né? Estende os dedos, né? Sendo que os dedos têm que abraçar o fio, né? E o dedo, o polegar indica o sentido da corrente, tá? E os dedos, os 4 dedos da mão, eles indicam o sentido do fluxo magnético. Então, quando a corrente está entrando, o fluxo está, digamos, está subindo aqui dentro do núcleo. Depois ela inverte e o fluxo também inverte, tá? Então, quando a corrente está entrando, o fluxo está subindo aqui, ó, tá? Esse fluxo vai passar por dentro do material ferromagnético aqui do núcleo. E lá no secundário, pessoal, o que vai acontecer? Então, pela lei de Lenz, aqui vai aparecer nessa bobina um fluxo contrário, tá? Vai aparecer um fluxo contrário que vai tender a anular aquele fluxo que a bobina principal gerou, tá? Então, enquanto o fluxo estiver num sentido, no primário, no secundário ela vai estar num outro sentido, tá? Vai estar no outro sentido. E daí, esse fluxo gerado pelo secundário, a gente vai utilizar para produzir a corrente do secundário, tá? Então, quando esse fluxo está nesse sentido para cima, aqui vai estar no sentido para cima também, tá? Vai um contra o outro, tá? E daí a gente vai colocar pela regra da mão direita aqui também, ó, o fio está passando da esquerda para a direita aqui na frente, né? Então a corrente vai estar nesse sentido, a corrente vai aparecer assim, porque a gente vai usar a regra da mão direita assim, ó, o fluxo vai estar subindo, o dedão indica o sentido da corrente. Então, quando a corrente está entrando nesse ponto aqui, ó, tá? Ela vai produzir um fluxo para cima, aqui vai produzir um fluxo para cima, e aqui ela vai sair nesse ponto aqui, tá? Depois inverte, né? A tensão vai ficar positiva embaixo, a corrente vai entrar aqui, e daí a corrente vai sair aqui, tá? Então, assim, é só para indicar a questão de polaridade no transformador, tá? A gente indica assim, ó, que nesse enrolamento primário, a gente coloca geralmente um símbolozinho aqui que é um ponto, tá? Que é o ponto do transformador, tá? Para que serve isso? É só para indicar onde a corrente entra no primário e onde é que ela vai sair imediatamente no secundário, tá? Então, quando a corrente está entrando no primário aqui, ela vai sair aqui. Então, aqui a gente bota um pontinho, tá? Esse ponto, pessoal, é só para indicar polaridade, tá? Então, a corrente entra no ponto e sai naquele outro ponto do secundário, tá? Por que tem que ter isso, pessoal? Porque, por exemplo, esse secundário, eu posso enrolar o fio no outro sentido, tá? Daí a corrente sairia por baixo, quando aqui no primário está entrando. Daí o ponto seria na parte de baixo, ok? Então, o ponto serve para indicar a polaridade com que vai estar saindo, a corrente está entrando num lado e saindo no outro, beleza? Ok? Entendido aí? Dúvidas, perguntas sobre o transformador? Já tinham visto? Acho que vocês não viram isso em circuitos 2 ainda, né? Quem está fazendo circuitos 2 aí? Não, ainda não vimos. Não viram? Não sei se vocês vão ver. Talvez mais para o final da disciplina. Tá? Beleza? Então, esse é o princípio de funcionamento dele. Tá? O que a gente vai utilizar aqui, pessoal, é o chamado de transformador ideal. Tá? O que é um transformador ideal? É um transformador que não tem perdas, tá? Então ele tem algumas hipóteses que a gente assume no transformador. Primeiro, a resistência dos enrolamentos é desprezível, tá? A gente não vai considerar a resistência dos fios aqui, tá? Então, ele não vai ter perdas, tá? Não vai ter perdas no núcleo, porque esse núcleo, pessoal, a gente não estudou isso ainda. Talvez lá em eletrônica de potência se estude um pouco. Como a gente tem fluxo variando dentro do núcleo, tá? Esse fluxo também gera pequenas correntezinhas dentro do núcleo, tá? São as chamadas correntes de Foucault, tá? Que as correntes, pessoal, elas tendem a, se eu desenhar o núcleo em 3D aqui, ó, as correntes tendem a circular nesse sentido aqui, ó, tá? Dentro do núcleo nesse sentido, tá? E ele produz perdas no núcleo. Por isso que se vocês tiverem um transformador desses em casa, que o pessoal utiliza para ligar a geladeira, que é 110, por exemplo, vocês vão ver que se vocês encostarem no transformador, o transformador vai estar quente,
tá? Sempre que vocês vão ver um transformador funcionando, ele vai estar quente. Por quê? Por causa dessas correntes aqui, ó, e porque os enrolamentos também têm uma resistência. Essa resistência aquece um pouco, tá? Para minimizar essas correntes aqui, ó, pessoal, que são as chamadas correntes de Foucault, o que acontece? Como o núcleo está assim e as correntes circulam nesse sentido, tá? O que você faz é fazer o núcleo laminado, tá? Então a gente coloca ele em forma de lâminas, tá? Nesse sentido assim. Então são várias lâminas que são uma coladas nas outras, tá? Então ele vai permitir o fluxo de passagem de corrente nesse sentido aqui, tá? Só que não permite tanto corrente nesse sentido, porque as lâminas têm, geralmente se coloca um verniz entre as lâminas, tá? E coloca uma contato com a outra. Então é como se elas não tivessem um bom contato elétrico uma com a outra, tá? De assim tem contato, porque o núcleo está nesse sentido. Mas de assim não, tá? Então se minimiza as correntes de Foucault nesse sentido, tá? Fazendo um núcleo laminado, tá? Ok? Então não há, o que nós vamos estudar, não há perdas no núcleo, tá? Outra coisa, quando a gente está trabalhando com transformador, então essa bobina primária vai produzir um fluxo, tá? Devido à corrente que está passando pelo fio, tá? Então, esse fluxo produzido pela bobina é separado em duas partes. Uma parte do fluxo fica dentro do núcleo, tá? Porque o núcleo tem uma permeabilidade boa, então a tendência é que a maior parte do fluxo esteja dentro do núcleo. Só que tem uma parcelazinha muito pequena de fluxo, pessoal, que escapa e fica só ao redor do fio aqui, ó, tá? Fica circulando, porque o fluxo, o campo magnético aparece ao redor do fio. E quando a gente coloca vários fios juntos, essas linhas de campo se somam, tá? Só que tem uma parcelazinha do campo, pessoal, que fica ao redor do fio aqui, ó, e não entra dentro do núcleo, tá? Esse núcleo, pessoal, essas linhas de campo que ficam ao redor do fio, não vão passar por dentro da bobina do secundário, tá? Então esse é um fluxo disperso, tá? Chamado de dispersão também, tá? Essa dispersão, ela acaba produzindo uma tensão um pouquinho menor na saída do que deveria, tá? Um pouquinho menor, porque tem esse chamado fluxo disperso. Esse fluxo disperso, pessoal, geralmente é menos de 1%, tá? É uma quantidade bem pequena de fluxo disperso. A maior parte do fluxo está dentro do núcleo e vai acabar abraçando, a gente chama, englobando, concatenando uma bobina do secundário, tá? A gente não vai se preocupar com isso, a gente vai estar estudando um transformador ideal, então não há núcleo, não há dispersão, tá? Não há perdas e não há dispersão. E também a permeabilidade do núcleo é infinita, ou seja, a corrente de magnetização é nula, tá? Nós não temos corrente de magnetização. O que é a corrente de magnetização? É uma corrente que surge devido a essa permeabilidade do núcleo não ser infinita, e daí surge uma corrente que fica circulando entre a fonte e a bobina, tá? Que não gera corrente para o secundário, tá? Mas isso vocês vão ver também lá numa disciplina chamada de eletromagnetismo, que vocês vão ver. Lá vocês vão estudar melhor o transformador, acredito, tá? Beleza? Então tá. Equações, tá? Quais são as equações importantes que a gente utiliza, tá? É o seguinte, nós temos a primeira relação que é bem importante, é a chamada... eu não me lembro como é que é o nome exato dessa relação, mas a gente chama só de a quantidade de amperes espira que a gente tem no primário tem que ser igual à quantidade de amperes espira que a gente tem no secundário, tá? Então, o que é ampere espira? É essa relação aqui, ó, é número de espiras, tá? Que é o NP, por exemplo, vezes a quantidade de corrente que eu teria no primário, tá? Nesse caso aqui eu chamei de IP, tá? Tensão da corrente no primário, tá? Então, a quantidade de amperes espira no primário tem que ser igual à do secundário, ok? Amperes espira, pessoal, está relacionado também com a quantidade de campo magnético que eu vou ter no primário e no secundário. Como a maior parte desse campo magnético está concatenado, então a gente diz que o número de amperes espira no primário é igual ao do secundário. Então, NP vezes IP é igual NS vezes IS, tá? P indica primário e S secundário, tá? A única que eu coloquei um PRI aqui, pessoal, foi a tensão, tá? Porque a gente usa lá como VP, tá? É a tensão de pico da forma de onda senoidal, tá? Só para não colocar VP aqui e não confundir, aqui eu até esqueci de colocar, mas aqui eu coloquei um PRI aqui, tá? Que seria a tensão do primário, tá? Enquanto que lá na tensão VP é a tensão de pico. Depois eu arrumo aqui.
E daí, para não ficar só o VS sozinho aqui, eu coloquei um VSEC aqui, o que seria a tensão do secundário, tá? Então, Vpri é a tensão do primário, Vsec do secundário, tá? Então, essa aqui, pessoal, é uma das relações, tá? É uma das relações que nós temos. NP vezes IP igual a NS vezes IS, ok? E também, como a gente está considerando um transformador ideal, então ele não tem perdas, ok? Então, toda a potência, pessoal, que entrar no transformador, vai sair do transformador. Não vai ficar nada dentro do transformador, tá? Então, essa potência do primário seria quem? É a tensão vezes a corrente, tá? Então, é Vpri vezes IP, tá? Ou Ipri, se quisesse, né? Tensão do primário vezes a corrente do primário é igual a tensão no secundário vezes a corrente do secundário. Ou seja, toda a corrente que entra, sai, tá? Toda a corrente que entra, sai, ok? Daí, a gente pode pegar essas duas equações aqui, ó, e dividir uma pela outra. Tá? Então, eu peguei, ó, Vpri vezes IP igual a Vs vezes Is e dividir pela outra equação. Tá? Então, eu posso pegar duas equações e dividir uma pela outra. Dividir a parte da esquerda com a da esquerda da outra e da direita com a direita da outra. Tá? Então, eu vou dividir as duas. Então, ficou que aqui eu vou cancelar essas correntes aqui, tá? Com essa aqui. Então, ficou que a tensão do primário sobre o número de espiras do primário é igual ao número de espiras secundários sobre o número de espiras secundário. E daí, eu posso pegar e passar multiplicar esse cara para cá e esse para cá, nós vamos ver que daí a gente cria uma outra variável chamada relação de transformação, tá? Que é o quê? É a tensão do primário dividido pela tensão do secundário. Okay? Vocês vão ver que isso é número de espiras do primário sobre número de espiras do secundário. Só que a gente chama de A, tá? Que é o número de quantas vezes mais tensão nós temos no primário em relação ao secundário, ou vice-versa, tá? Chamada de relação de transformação. E essa relação de transformação ela é direta, ó, por exemplo. Quanto mais espiras no primário, mais tensão eu vou ter no primário. Ou eu posso fazer o seguinte, deixar a tensão no primário fixa, tá? Se aumentar o número de espiras do secundário, eu vou ter mais tensão no secundário, tá? Assim por diante. E já a corrente é o inverso, tá? Se eu pegar e aumentar o número de espiras no secundário, eu vou ter menos corrente no secundário, porque a potência tem que ser constante. Okay? Beleza? Então, essas equações aí são bem importantes, tá? Nós vamos fazer um exemplinho agora só para a gente pegar e utilizar essas relações aqui que são bem importantes, tá? Isso aqui depois vocês podem dar uma revisadinha ali, vou colocar também na lista, vai ter alguns exercícios assim, tá? Com transformadores, tá? Então, aqui, ó, um exemplinho bem simples, tá? Só para ver se a gente entendeu como é que o transformador funciona, tá? Então, o que nós temos aqui? Ó? Calcular todas as correntes e tensões, tá? Ou seja, a corrente no primário, corrente no secundário, tensão no secundário. Tá? Então, vamos lá. Na tensão do primário, eu tenho uma tensão aqui que ela é 220 vezes raiz de 2, tá? Ou seja, isso aqui é a tensão de pico, tá? E essa tensão aqui ó, é a tensão RMS, ok? Então, isso aqui, pessoal, é a tensão da tensão da rede que a gente tem na nossa casa, né? 220 volts RMS. Ok? Essa tensão eu apliquei num transformador, tá? E esse transformador, ele tem aqui, ó, 800 espiras no primário e 20 espiras no secundário, tá? Ou seja, se a gente olhar aqui ó, nas equações, tá? Significa o quê? Que o número de espiras no secundário é 800. Então, eu vou colocar aqui, ó, 800. E o número do secundário é 20, tá? E aqui nós temos a tensão do primário e aqui a tensão do secundário, ok? Então, se a gente passar esse cara aqui para o outro lado, vai ficar assim, ó, V do primário, tá? Vai ser, vou cortar esse cara aqui, ó, 80 sobre 2 dá 40, tá? Desculpa, isolei errado. Eu quero pegar e isolar, não é isso que eu quero fazer. Opa, volta. Eu quero pegar e isolar a... Não tá fácil. Não é isso que eu quero. Eu quero isolar a tensão no secundário, tá? Tensão no secundário. Então, eu vou passar esse cara para lá e daí vai passar dividindo. Vai ficar assim, ó, V do primário, tá? E daí esse cara que vai dar 40 vai passar dividindo. Então, vai ficar assim, ó, tá? Então, quer dizer que a tensão do secundário, pessoal, é a tensão do primário dividido por 40. Ou seja, ele é um transformador que a gente chama de rebaixador, tá? Rebaixador.
ok? O que é um transformador rebaixador? A gente entra com uma tensão grande e sai com uma tensão pequena, tá? A gente diminui a tensão, tá? Porque está dividindo por um número maior que 1. Então está dividindo por 40. Então ele está rebaixando a tensão. Como é que eu sei olhando só a relação aqui, ó? Se eu tiver menos espiras no secundário, quer dizer que ele está rebaixando a tensão, tá? Quanto menos espiras no secundário em relação ao primário, quer dizer que ele está rebaixando a tensão, ok? Então, vamos lá. Como é que a gente faz para resolver? A gente sabe a tensão aqui, ó, tá? Só que eu quero, para saber a corrente secundária, eu preciso saber a tensão no secundário. Então, eu vou pegar e calcular. Eu sei a tensão no primário, ó, que ela é a mesma da tensão da rede. Tá? Então, VP é igual a VI, ok? VPRI aqui eu podia ter chamado, tá? Ok? Então, a tensão no primário é a tensão da entrada, que é uma tensão senoidal 220 RMS, tá? Quanto que é a tensão no secundário? Vamos calcular por essa relação aqui, tá? Então, ela vai ser, a tensão do primário é essa aqui, a relação de transformação é essa aqui, eu quero calcular a tensão no secundário, então eu vou isolar o secundário aqui, ó, tá? Então, como é que vai ficar a minha relação? A tensão no secundário, ela é o número de espiras do secundário sobre a do primário vezes a tensão do primário, tá? Então, aqui, pessoal, não importa muito o valor, o número de espiras. O que importa é a relação, tá? Acho que tem alguém querendo entrar também. Então, o que importa para nós, pessoal, é a relação, tá? Então, se, por exemplo, aqui está 800 por 20, tá? Vai dar uma relação de 1 sobre 40. Se fosse 10 por 400 para 10, também daria uma relação de 40. Então, não importa o número de espiras. Para nós aqui, que é um transformador ideal. Na prática, tem uma diferença, tá? Vocês vão ver isso mais para frente no curso. Então, para nós, o que importa é a relação, tá? Então, substituindo ali, né, pessoal, vou substituir aqui a tensão do primário, tá, que é 220 vezes raiz 2 seno de ômega t, tá, vou fazer esse cálculo ali, vai dar uma tensão no secundário de 7,778, tá, então essa aqui é a tensão de pico, então seria a tensão de pico do secundário, tá, VP-SEC, tá. Então nós temos 7,78 volts lá no secundário, beleza? Então essa tensão tá aqui, ó, já sei a tensão do secundário, agora eu posso aplicar na carga, tá? Então, na carga, é simplesmente a tensão do secundário aqui dividido pela resistência, tá? Vou dividir uma pela outra ali, vai dar, a gente sabe, a resistência é 2 ohms, dividir uma pela outra vai dar 3,889. Tá? Então, essa aqui, pessoal, é a corrente lá no secundário. Então, aqui eu tenho uma tensão de pico de 3,889 vezes seno de ômega t. Isso aqui está em amperes, né? Isso aqui é amperes. Então, tenho 3,89, digamos, de corrente de pico lá no secundário, lá na carga, tá? Quanto que eu tenho de corrente agora no primário? Quanto que é essa corrente aqui? Quanto que a rede enxerga? Quando a rede está... O que a rede está olhando para cá, né? Ela está olhando para cá. O que ela está vendo? Ela está vendo a corrente do primário. Então, vamos achar a corrente do primário. Então, a gente pega essa relação aqui, né? Que é o número de amperes e espiras do primário igual ao do secundário, tá? Vamos calcular do primário, passa a ser os caras dividindo, tá? Então, vocês estão vendo que a relação, ó, para tensão, ó, é NS sobre NP. E a outra aqui é ao contrário, né? Porque aqui a gente está achando a corrente do primário, né? Ela está invertida. Se fosse a corrente do secundário, ficaria invertido, tá? Então, substituindo ali, ó, vai dar 20 sobre 800 vezes a corrente que nós acabamos de achar, tá? Que é 3, que é essa corrente aqui, que vai vir aqui, tá? Ou aqui, ok? Então, substituindo ali, vai dar uma corrente de 97,227 miliamperes, tá? Então, enquanto que no secundário tem, enquanto no secundário tem 3 amperes, na entrada tem quase 100 mili, tá? Por quê? Porque a tensão subiu no primário, então a corrente desce. Para quê? Para manter a potência constante, tá? Para manter a potência constante. E na saída, o que nós temos? Na saída nós temos uma tensão reduzida e corrente alta, tá? Então aqui a tensão é baixa e a corrente é alta. E aqui nós temos uma tensão alta e uma corrente baixa, tá? Então posso aumentar uma e diminuir a outra, porque daí a potência dos dois lados vai ser igual, tá? Potência dos dois lados vai ser igual, beleza?
Entendido? Já tinham visto, não tinham visto, só quem já fez algum curso já de eletricidade, eletrônica, talvez já tenha visto transformadores, mas quem não viu, deve ser novidade isso aqui, tá? Entenderam? Dúvidas? Pergunta? Se é Tranquilo. novidade? Se é novidade, pode ter ficado alguma dúvida. Na verdade, ele é bem confuso, tem bastante vai para lá, vem para cá, multiplica. Tem que Sim, dar uma olhada para lembrar tudo isso aí. sim, sim. O que vocês têm que ter em mente é o seguinte: quando vocês estão resolvendo um circuito com transformador, ele vai ter uma carga aqui na saída e a tensão está no primário. Então, a tensão que está submetida na carga é essa tensão aqui. Então, vocês têm que pegar a tensão do primário e jogar para o secundário, ver quanto que vai ter lá. Daí resolve na carga e daí volta, tá? Isso aqui, pessoal, de jogar a tensão para um lado ou para o outro, a gente chama de refletir. A gente vai refletir a tensão do primário para o secundário, tá? Então, reflete a tensão para o secundário, tá? Calcula no secundário e reflete a corrente para o primário, tá? Beleza? Aqui, pessoal, tem outras formas de fazer também isso aqui, tá? Tem uma forma que a gente aprende lá em sistemas de potência, lá vocês não vão ver isso, provavelmente, que é chamada de notação em PU, tá? Em PU é bem interessante. A gente pega a carga, pessoal, e transforma ela para uma carga equivalente nessa tensão de 220, tá? E daí a gente ignora essa relação de transformação aqui. Não tem mais relação de transformação, fica todo mundo na mesma tensão, tá? É bem uma maneira bem diferente de fazer. Eu lembro que eu demorei para entender, mas não vem ao caso aqui, tá? Mas aqui o que a gente fez também, pessoal, foi refletir tensão, né? Pegou a tensão do primário e jogou para o secundário. Pegou a corrente do secundário e jogou para o primário. Outra coisa que dá para fazer é refletir a carga, tá? Então tem uma relação de transformação para carga. Então aqui tem 2 ohms, tá? Mas qual seria a carga que, se eu refletisse e colocasse a carga aqui, ligado em 220, em vez de ligado em 7 volts, tá? Então aqui a carga vai ser bem maior, né? Porque senão em 220 daria uma corrente maior. Então essa carga que iria aqui é esta carga aqui, ó, levada para o outro lado pela relação de transformação ao quadrado, tá? Então tem outras formas de fazer. Então ficaria 2 vezes 40 ao quadrado, tá? Essa seria a carga que ficaria aqui, tá? Porque 40 é a relação de transformação. Então tem essas outras maneiras de fazer, mas para nós não importa, vamos fazer só tensão e corrente, tá? Vamos simplificar a coisa, beleza? Tá? Entendido? Então, pode perguntar. Você deduz que a corrente do primário, ela sempre vai ter uma relação com a corrente da carga que vai estar puxando, então, independente do... Sempre tem uma relação, ela é uma relação linear pela relação de transformação, tá? Então, se aqui, ó, por exemplo, aqui nós vimos que o secundário é 20, então essa relação aqui, ó, é 1 sobre 40. Então, se aqui tiver 4 amperes, aqui, ó, 4, no primário, isso aqui dividido por 40, isso aqui vai dar 0,1, tá? Então, é sempre uma relação linear pela relação de transformação, tá? Beleza? Então, se o número de espiras do primário e a tensão do primário for fixa, tá? Quanto menor é o número de espiras no secundário, mais corrente e menos tensão, tá? Então, por exemplo, agora tem um projetinho que eu terminei agora, pena que não está aqui comigo no momento, mas eu fiz um soldador, tá? Um equipamento de solda, tá? O que eu fiz? Eu peguei um transformador de um micro-ondas, tá? Como é que funciona o transformador de micro-ondas? Ele é um transformador que ele tem 2 enrolamentos. O primário é 220 volts, tá? E o secundário é 4.000, tá? 4.000 volts no secundário. Então, ele eleva a tensão, tá? E ele tem uma potência de mais ou menos 1 kW, tá? Então, é 1.000 watts de potência, tá? O que eu fiz? Eu peguei o primário que ligava na rede, eu deixei intacto, e o secundário eu tirei fora, tá? Cortei todos os fios, arranquei ele, tá? E daí, nesse secundário, eu coloquei um fio, tá? De 25 milímetros, ele é de espessura, ele é da grossura de um dedo, assim, tá? Da grossura desse dedo, bem certinho, tá? Pena que não tá aqui para mostrar. E esse fio eu dei 2 espiras, tá? Deu 2 espiras no secundário,
tá? E daí, o que aconteceu? A tensão ficou tão pequena, só que a corrente ficou muito alta, tá? E com essa corrente tão alta, eu consigo soldar, tá? Fazer solda, tá? Que é a chamada solda a ponto, que ela serve para soldar fita de níquel em baterias de lítio, tá? Quando bateria de carro elétrico, por exemplo, pessoal, é todas baterias de lítio, tá? Que são aquelas bateriazinhas 18650. É uma bateriazinha bem comum, assim, de lítio, tá? E essas baterias são soldadas umas nas outras, porque a corrente é muito alta. Daí o que eu fiz? Para soldar uma bateria na outra, ela é soldada numa fita, tá? de níquel. Ela é dessa largurinha, assim, e tem 0,1 a 0,2 milímetros de espessura, uma fita bem fina, tá? E tu solda uma na outra, o positivo de uma bateria no negativo da outra, para colocá-las em série, tá? E para fazer a soldagem, pessoal, tem que ser uma solda rápida, tá? Porque senão esquenta a bateria, né? Então ela é como se fosse dois pregos, assim, tá? E aqui tá a fita, daí a bateria tá embaixo. Então eu só pego esses dois caras e quando eu encosto na fita, fecha um contato, tá? Assim, e a corrente vai passar pela fita e vai fundir a fita na bateria, tá? Então eu fiz um circuitinho lá que faz esse controle do tempo que fica ligado e tal, é 1 segundo menos, e daí ela funde essa fita de níquel na bateria, tá? E para fazer essa fusão em menos de 1 segundo, pessoal, nós precisamos de uns 500 amperes de corrente, tá? 500 amperes. Então a gente consegue isso com um transformador, sendo o primário 220 volts, que a gente até estimou o número de espiras, fica em torno de umas 200 espiras no primário, e 2 espiras no secundário. Tá? Tem 2 espiras no secundário. Na verdade, 1,5, porque não fecha bem uma volta. Tá? Então vai ter uma relação de transformação ali, mais ou menos, de 100 para 1. Tá? 100 para 1. 220 vai dar para 220 espiras no primário e 2 no secundário. Então 100 para 1. Então no primário deu mais ou menos uns 5 amperes, tá? E no secundário vai dar mais ou menos uns 500 amperes. Tá? Então com 500 amperes eu consigo soldar o fio. Tá? Que fio você usou lá, professor? Como? Qual é o fio que o senhor usou? É um fio 25 milímetros. É um fio que eu achei no laboratório lá, é o único que tinha, na verdade. Eu tenho foto, depois posso mandar aqui. Tem até foto aqui, mas não tá no celular aqui. Depois posso até mandar ali no grupo, só para mostrar para vocês. Qual é o Tá? material que o senhor usou, professor? Do fio? Oi? O material dele que o senhor usou? O fio é um fio comercial, fio normal, fio de cobre, fio 25, que é utilizado em instalação industrial. Só que daí na ponta tem uma manopla específica lá de cobre, que tem as duas pontas mais finas, onde eu faço a solda. Tá? Eu posso mostrar a foto, é bem, bem interessante como é feito ali. Pena que eu não tenho aqui disponível no sei se no Google Fotos aqui está aqui. Vai demorar demais, senão depois eu posso mostrar para vocês. Isso, na verdade, é um ponteador, né? Eles usam nas fábricas para unir as latas dos carros. Isso, é solda ponto o nome disso. Solda ponto. Quando eu fui no Senai, nós usávamos isso aí para... O senhor sabe aquelas serras que o pessoal usa para cortar a carne? Que elas vêm em metro, daí o senhor coloca uma de ponta com a outra e usa esse ponteador para unir ela. Ah, sim. Tô ligado. Interessante. Nós usávamos isso aí no Senai. Só que para soldar metal assim tem que ser mais corrente ainda, né? Essa minha é para soldar fita no máximo 0,2 milímetros, assim, ela vai soldar. Mais que isso, não vai soldar direito. Então, 500 amperes ainda é pouco, né? Precisa mais corrente ainda. Então, o que eu fiz? Eu tenho um circuito que aciona essa corrente, tá? Só que daí para ligar e desligar essa corrente, eu desligo ela no primário do transformador, que tem 5 amperes. Eu não vou colocar uma chave para ligar e desligar o soldador no secundário, que tem 500 amperes. Imagina um interruptor para 500 amperes. Não dá, né? Então eu ligo e desligo o circuito pelo primário, tá? Porque no primário tem bem pouca corrente. Tá? Beleza? Tranquilo? Então, eu vou colocar mais uns exemplos de exercícios também de transformadores lá na lista, daí para vocês, para quem nunca trabalhou. Bem interessante. O transformador, na relação igual dos dois, ele é mais fácil de fazer? Como relação igual? Na relação do primário para o secundário. Para fazer o quê? Fazer esse soldador, tu acha?
Não, eu digo o transformador. Para fazer um transformador desse que tem a mesma tensão no primário para o secundário, falando mesmo número de espira, ele é mais fácil de fazer? Não vou dizer mais fácil, o tamanho dos enrolamentos vai ficar o mesmo, tá? Daí um transformador desse seria somente para isolação, né? Ele não teria a função de aumentar ou diminuir o número de espiras, né? A tensão, né? A tensão primário e secundário vai ser igual, o número de espiras no primário e secundário vai ser igual. Se a corrente dos dois lados é a mesma, a bitola do fio vai ser a mesma. Então vai ser dois enrolamentos iguais. Uh, ficaria simétrico, mas a questão do enrolamento não quer dizer, não é tão problemático. Tá? O que acontece é que a maioria dos transformadores, desses comerciais que utiliza para alimentar eletrodoméstico, por exemplo, você coloca dentro do núcleo uma camada de fio no núcleo e depois a outra camada vai por cima, tá? Então elas ficam meio misturadas. Quando tu olha, tu tá vendo a camada mais de fora, tá? Por que eu utilizei na minha montagem um transformador de micro-ondas? Porque no transformador de micro-ondas, ele é feito um enrolamento aqui e o outro aqui, tá? Porque são 4.000 volts de tensão no secundário. Então, se eu colocar os dois misturados, pode ser que rompa o isolamento, porque a tensão é muito alta. Então, eles são bem separados, assim, tem uma distância de quase 1 centímetro entre o enrolamento do primário e do secundário, tá? E daí é o transformador ideal para fazer montagem, porque tu pode tirar fácil, né, o enrolamento, porque ele tá separado. É só cortar os fios e empurrar para fora. Então, é bem fácil de desmontar ele. Por isso que o transformador de micro-ondas é o mais usado, tá? Porque ele tem as montagens uma do lado da outra, enquanto todos os outros é uma por cima da outra, tá? Tu enrola um e depois enrola outro por cima. Daí fica ruim, porque tu vai cortar, pode ser que tu corte o próximo enrolamento, né? Fica difícil, né? Então ele não é tão utilizado para essas montagens malucas aí que a gente faz. Beleza? Podemos seguir? Beleza. Tá? Então, esse é o transformador, tá, pessoal? Existe um outro tipo de transformador também, que na verdade é um transformador da mesma forma, tá? Só que é chamado transformador com tap central, tá? O que é um transformador com tap central? Ele é um transformador que ele tem um secundário aqui, ó, tá? E esse secundário é dividido em dois, tá? Então a gente tem aqui, ó, um número de espiras, tá? A gente vem enrolando o secundário até um pedaço aqui, ó. E em vez de continuar direto, a gente puxa um fio para fora, ó, tá? Para fora da bobina. E depois puxa um pedaço de fio para fora e continua enrolando. E até terminar aqui, ó. Então esse enrolamento ele fica dividido em dois, tá? Então se a gente tivesse, por exemplo, coloquei até aqui um exemplo que é o transformador que a gente tem no laboratório ali, a tensão total entre esses dois fios aqui, ó, é de 18 volts, tá? Então aqui tem 18 volts. E daí, como o enrolamento está dividido no meio, nós vamos ter aqui mais 9, tá? E aqui mais 9, tá? Como os enrolamentos eles estão enrolados para o mesmo lado, então as tensões vão se somando, ok? Então é como se eu tivesse duas fontes separadas, tá? Cada uma com 9. Então eu posso pegar e colocar uma carga só em um pedaço aqui do enrolamento, tá? Então eu vou ter 9 volts. Ah, mas eu quero 18. Daí você liga a carga aqui, ó, entre os dois, tá? E daí eu vou ter o dobro de tensão ali, ok? Então é como se eu tivesse dois enrolamentos em série. Isso aqui, pessoal, na parte de distribuição é muito utilizado. Por quê? Porque, ó, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Digamos que no secundário aqui, ó, nós tenhamos 100 volts, tá? Digamos que no secundário, eu vou fazer aqui, ó, um outro transformador, ó. Aqui a tensão primária não me importa. Aqui no secundário, pessoal, vamos dizer que o meu número de espiras seja de 100. Tenho 100 espiras, tá? E aqui eu tenho também 100 volts, tá? Então, olha o que acontece. Se tem 100 espiras, pessoal, e é 100 volts, quer dizer que a cada espira do secundário soma 1 volt, tá? Soma 1 volt. Então, se eu pegar e puxasse 100 fiozinhos para fora aqui, tá? Eu teria uma fonte, uma tensão senoidal com regulagem, tá? Então, digamos que aqui, ó, na saída, eu poderia fazer o seguinte, eu pego daqui, ó, e daí nesse ponto, eu vou apagar aquele meu C100 aqui, tá? Aqui. Então, eu colocaria aqui uma chave, pessoal, ó,
tá? E eu colocaria 100 bornezinhos aqui, ó, tá? 100 terminais, e essa chave eu poderia ficar trocando, tá? Para lá e para cá, ok? Eu fico trocando essa chave para cima e para baixo. E daí eu teria uma tensão ajustável aqui, que poderia ser de 1 volt a 100, tá? Então eu consigo fazer esse ajuste. Por que isso é utilizado, pessoal, na prática, em distribuição de energia, por exemplo? A gente tem dentro da cidade, ou na verdade isso aqui fica lá na saída da subestação, tipo Santa Maria 1, Santa Maria 2, que são as subestações que a gente tem aqui em Santa Maria. Lá na saída da subestação, nós temos um circuito assim, chamado de um comutador de TAPs, tá? Por quê? Porque olha o que acontece. Essa tensão, pessoal, ela veio de longe, né? Ela veio lá de uma usina. Pode ser uma usina do Salto Jacuí aqui, uma usina lá de Itaipu. Como está todo mundo interligado no sistema, a gente não sabe de onde que veio a corrente. Só que o que acontece? Esse fio que veio de lá, pessoal, ele andou uma distância muito grande. Então ele tem queda de tensão no caminho, tá? E daí o que acontece? Quanto mais carga eu dreno, mais a tensão cai, porque vai ter mais corrente passando pelaquela resistência do fio, a tensão tende a cair, tá? E daí como é que eu corrijo isso, tá? Eu corrijo isso através de um comutador de TAP, tá? Então digamos que eu queira 220 volts aqui em Santa Maria, tá? E tá no horário de pico, tá? Tá todas as cargas da cidade, as indústrias estão todas ligadas aí. E o que aconteceu? A tensão provavelmente vai caindo, tá? Vai caindo, daí ela tá, digamos, 210 volts, tá? Daí o que a concessionária faz? Ela troca um tap do transformador, coloca num tap que dá uma tensão um pouquinho maior, tá? E daí ela corrige para os 220, tá? E daí, conforme as cargas vão saindo, tá? Vão desligando, a tensão vai subir. E daí lá vai ter um circuito que vai identificar e vai trocar o tap para um tap menor, tá? Tap é como se fosse um fio de saída do transformador, tá? Então eu posso ter um transformador com vários taps de saída, tá? Geralmente esses taps têm um ajustezinho fino, de 1, 2%, tá? Eu consigo aumentar e diminuir 1, 2%, sem mexer lá na usina. A usina não fica sabendo que eu troquei o tap aqui, tá? Na verdade, se eu aumentar a tensão, vai drenar mais corrente no final das contas, tá? Então lá a usina vai drenar um pouco mais de corrente lá da usina, tá? Mas esses taps são feitos para fazer esse ajuste, ok? Quando eu tiver muitos taps, né? Com 1, 2 taps eu não consigo fazer muita coisa, tá? Só que para nós aqui em eletrônica, pessoal, nós vamos ter um transformador que está dividido bem no meio, tá? Então ele vai ter, no nosso caso, esse transformador aqui, ó, que nós temos no laboratório, ele é 220, 9 mais 9, tá? Então eu tenho 9 volts nesse secundário aqui e 9 volts aqui, ok? 9 volts é RMS, ok? Então isso aqui, pessoal, é como se fosse a relação de transformação, né? Porque a relação de tensão é direta com a relação de transformação. Então é como se eu tivesse, por exemplo, 220 espiras no primário, 9 nesse secundário e 9 no outro, tá? Não é exatamente esse número, mas é um múltiplo desse número, tá? Talvez seja 400 no primário, 440 no primário e 18 nesse, 18 nesse. Não sei, tá? O importante é essa relação, tá? E para que serve isso, pessoal? Para que serve para nós da eletrônica um transformador com tensão dividida? Ele serve para formar um outro retificador que nós vamos ver agora, tá? Que nós vamos pegar e vamos colocar um retificador agora com um transformador, tá? E daí tem duas variações, basicamente, tá? A primeira delas, pessoal, que é o ponto completa que nós vimos na última aula, que é esse aqui, ó, né? Nós vimos na última aula, já está totalmente compreendido aí, né? Nós vamos ter uma tensão alternada, que horas ela é positiva, daí a gente liga esse diodo aqui e alimenta a carga aqui, ó, tá? Descendo no positivo, tá? E vai fazer esse caminho aqui, tá? Depois, a gente vai ter a corrente negativa, que daí ela vai fazer esse caminho aqui, ela vai sair por aqui, ó, tá? Vai fazer esse caminho aqui, ó. E também vai descer na carga, né? Também vai descer na carga. Então, ela faz esse caminho aqui sempre descendo, tá? Então, tá sempre positivo. E daí a gente faz aquela forma de onda na tensão que é assim, né? Sempre positivo, ok? Tensão média é esse valor aqui, a tensão remessa é esse valor aqui, tá? Só que a tensão de pico, por exemplo, quando é a tensão da rede aqui, ela é 220 RMS vezes raiz de 2. Então é 311 vezes 0,7. Então vai dar um valor muito alto, tá? Então seria interessante se a gente tivesse um ajuste, tá? Eu quero ajustar essa tensão na saída. Como é que eu posso fazer esse ajuste? Através de um transformador. Então, o transformador, pessoal, eu posso comprar ele com diferentes números de espiras,
pode ser um transformador de 220 para 10, 220 para 12, 220 para 24, 220 para 36. Então, tem diferentes tensões de saída, tá? Diferentes números de espiras, diferentes relações de transformação. Então, como é que eu vou fazer esse ajuste? Eu vou colocar aqui, ó, na tensão alternada, eu vou colocar o transformador, ele vai rebaixar a tensão, por exemplo, e eu vou colocar no transformador e vai produzir uma tensão contínua menor, tá? Então, qual a diferença desses dois transformadores? É que a tensão de entrada aqui, ó, onde é que é a entrada do retificador? É aqui, ó, tá? Onde é que é a entrada desse? É aqui, ó. Então, esse de baixo vai receber uma tensão geralmente menor, né? Geralmente a gente rebaixa a tensão para usar em aplicações de mais baixa tensão, tá? Mas poderia ser para cima também, não tem problema. Que nem o do micro-ondas, por exemplo, é um transformador elevador. Mas aqui, para nós vamos usar geralmente rebaixador. Ele diminui a tensão, tá? Então aqui, ó, na entrada do retificador vai entrar uma tensão menor, tá? Então, em vez de entrar VP aqui, ó, nós vamos entrar com um VP vezes a relação de transformação. NS sobre NP, tá? Então, geralmente, NS é menor que NP. Que nem o caso de antes. Por exemplo, 20, era 20 aqui e 800 embaixo. Então, ele reduziria 40 vezes a tensão, tá? Ok? Então, esses dois circuitos são iguais, pessoal. Tá? O que muda? Muda a tensão. Tá? A tensão que chegou aqui na entrada do retificador. Tá? Beleza? Então, ó, uma pergunta para vocês agora, para os que estão prestando atenção aí. Eu coloquei o transformador aqui, ó. Pegou a tensão alternada, diminuiu a tensão e depois retificou. Por que eu não posso fazer o contrário? Colocar a tensão alternada no retificador, que nem esse de cima, e colocar o transformador aqui, ó. Tá? Colocar o transformador aqui, desse lado. Cortar o fio aqui, cortar o fio aqui. Por que eu não posso colocar o transformador na saída e não em vez da entrada? Pergunta. Porque a tensão é contínua. O transformador funciona com alternado. Exatamente. Então, eu não posso colocar. O meu transformador tem que ficar na entrada, do lado alternado. Tá? Não pode ficar na saída, senão eu vou aplicar tensão contínua e daí não vai funcionar. Tá? Paulo caiu fora ali, saiu. Tá? Então, eu preciso colocar Aqui, professor. Oi? Fui tomar um café só, né? Matou aqui. Tranquilo. Com o celular. Tranquilo. E o professor? Então, aqui... Pode falar. Não. Tá. Então é o seguinte, o transformador ele vai servir para rebaixar a tensão alternada e depois eu aplicar no retificador. Então não tem nada de novo aí, tá? As equações são iguais, eu não vou mostrar novamente como é que o ponto completa funciona, só vai mudar que eu vou ter uma tensão menor, tá? Beleza? Então lá como é que vai ser um exercício que vai ter lá na lista, por exemplo? Vai ser o seguinte, ó, digamos que vai ser o seguinte, eu tenho uma tensão de 220 RMS, tá? E eu quero 15 volts na saída, tá? E eu quero usar esse circuito aqui. Dimensione o transformador. Qual a relação de transformação que eu preciso? Tá? Então, vocês vão ter que pegar e projetar o NS sobre NP, tá? Qual que é o valor de relação de transformação que eu preciso? Então, essa aí vai ser uma pergunta, porque o VP é fixo, tá? VP é a tensão da rede. VM é o que eu quero, tá? Ou VRMS, provavelmente. Esses valores aqui é o que eu quero. Sobrou quem para ajustar? Sobrou o NS sobre NP, tá? Sendo que nesse de cima não tinha ajuste nenhum. Ele dava aquela tensão e pronto. Agora, nesse de baixo, eu tenho esse cara aqui que eu posso ajustar, tá? Supondo que eu poderia, inclusive, mandar fabricar esse transformador, tá? Então, digamos que eu queira uma relação de transformação que entra... Uma relação que seja, tipo, entra 220 e sai a 7 volts e meio, tá? Eu posso mandar fabricar esse transformador, tá? Aqui em Cachoeira do Sul tem uma empresa, a MR Severo, se não me engano, que é uma empresa que ela fabrica transformadores. Então, tu manda a especificação deles. Eu quero tanto de tensão, tanto de corrente, tanto de relação de transformação. E eles fabricam o transformador para você. Tá? Então, é um critério, um ajuste que vocês podem fazer. Tá? Claro que se a tensão na rede variar aqui, daí a tensão da saída também vai variar. Nós vamos colocar um regulador na saída que nós vamos ver nas próximas aulas. Tá? Então, esse aqui é o retificador ponto completa com transformador simples. Tá? Vamos ver agora um outro transformador, um outro retificador. Tá?
que utiliza o retificador, o transformador com tap central, tá? O center tap também, que o pessoal chama, tá? Então, esse retificador, pessoal, ele tem algumas vantagens, tá? Quais são as vantagens dele? Vantagem dele é que ele produz uma retificação de onda completa, tá? Ele produz retificação de onda completa aqui na saída com apenas 2 diodos, tá? Então, eu tenho um diodo, 2 diodos, tá? São 2 diodos e produz retificação de onda completa. O onda completa que nós vimos antes precisava de 4 diodos, e esse aqui precisa de 2, tá? Então, é uma vantagem desse retificador, apenas 2 diodos, tá? Desvantagens, ele precisa de um transformador com tap central, tá? Que pode ser que seja mais caro, tá? Ele é um pouquinho mais caro porque eu vou ter que, na hora de enrolar o transformador, eu tenho que puxar um fio para fora ali. Tudo isso no processo de fabricação tem um custo um pouquinho maior, tá? Beleza? E uma outra desvantagem é que esse circuito aqui, a tensão de bloqueio, tá, do diodo, tá, porque horas ele está conduzindo, horas ele está bloqueado, tá? Quando ele está bloqueado, a sua tensão reversa, ela tem que ser o dobro da tensão da carga, tá? Enquanto que nos outros não. A tensão reversa dos diodos era a mesma tensão de pico da carga. Aqui não, vai ser o dobro da tensão de pico da carga, tá? Essa é uma desvantagem, ok? Então, esse retificador aqui, pessoal, chamado de retificador de onda completa com transformador com tap central, tá? Então, ele tem assim, aqui no... como é que ele funciona? Ele tem um tap central aqui no meio, né? Esse tap aqui, pessoal, é definido como sendo o nosso GND, tá? Aqui é o 0 volt. Horas ele conduz tensão para cima, né? Então, ele vai conduzir esse diodo de cima e vai voltar por aqui, tá? E horas vai produzir uma tensão positiva aqui ou vai conduzir o de baixo, tá? E vai produzir tensão positiva assim. Então, esse circuito, pessoal, na verdade, ele é 2 retificadores de meia onda, tá? Colocados em paralelo, tá? Então, horas um diodo conduz meia onda. Depois o outro conduz, faz a outra meia onda, tá? São 2 retificadores de meia onda em paralelo, tá? Eu posso desenhar ele das duas formas, né? Esse circuito de cima aqui tem que passar um fio pelo meio aqui. E esse de baixo, ó, fica mais fácil de verificar, tá? Que eu chamei de forma alternativa de organizar os componentes, tá? Beleza? Então vamos fazer o que agora? Vamos pegar e analisar esse circuito aqui, as etapas da operação, tá? Que eu vou levar lá para o sketchbook lá para a gente fazer as análises, tá? Beleza? Com dúvida daqui, não vimos ainda como é que ele funciona bem, mas eu vou mostrar as etapas da operação agora, tá? Tem alguma dúvida sobre isso aqui? Ou eu posso seguir? Tudo certo. Tudo certo? Então tá. Vou parar a apresentação aqui. E vou colocar para apresentar o sketchbook. Aqui. Beleza. Estão vendo a tela aqui? Sim. Então vamos lá. Tá, deixa eu tomar uma água aqui. Então vamos lá. Eu quero analisar esse circuito aqui e verificar quanto que é a tensão de saída, tá? Qual que é a tensão que eu vou ter em cima da carga desse resistor aqui, desse resistor R, que eu vou colocar aqui, e qual que é essa tensão VO, beleza? Então nós temos na entrada uma tensão que ela é VP vezes seno de ômega T, ok? E aqui nós vamos ter um transformador com um tap central, tá? Vai ter NP espiras no primário e NS de espiras no secundário. NS total, tá? E esse número total é dividido em 2. Então ele vai ter aqui um NS sobre 2 aqui e um NS sobre 2, tá? Então qual que é a tensão, pessoal, que vai aparecer aqui, ó, tá? No secundário, que eu vou chamar daqui de VS1, tá? E aqui vai ser o meu VS2, ok? Então o meu VS1, pessoal, ele é a tensão do primário, aqui, vou chamar de V'Pri aqui, é a tensão do primário, vezes o número de espiras do secundário, tá?
Então, é NS sobre 2, tá? Dividido pelo número de espiras do primário. Então, vou escrever assim. Fazer assim, ó, NS, e aqui é 2 vezes NP. Ok? Então, vai aparecer um 2 aqui, ó. Número de espiras dividido por 2, tá? Porque ele está dividido, o TAP está dividido em 2, tá? E essa tensão é a mesma para o outro lado, né? Mesma coisa, só que daí eu posso somar ou não as duas se eu optar por ligar os dois juntos. Tá? Posso ligar uma carga no total ou só na metade de baixo ou só na metade de cima. Tá? Então fica a critério de vocês. Tá? Beleza? Então vamos lá. Como é que a gente vai analisar esse circuito aí? Tá? Então vamos lá. Primeira coisa, nós vamos considerar que o VI é maior do que zero. Tá? Então nós estamos com VI maior que zero, que são todos diodos ideais. Tá? Então se os meus diodos são ideais, a queda de tensão deles é zero, né? Então o nosso diodo, tá? Lembrando, né? O diodo aqui é a tensão do diodo e aqui é a corrente do diodo, tá? Ele é zero aqui, tá? E quando a tensão quiser ficar positiva, ele conduz, tá? Vai ficar assim. Então, para a tensão menor que zero, ele está aberto. Se a tensão começar a querer ficar positiva, ele conduz e mantém em zero, tá? Então, aqui a tensão positiva, tá? Estou com tensão positiva, sim. Estou aplicando a tensão no primário, tá? Que é V'Pri aqui, tá? V'Pri. Acho que eu estou com... Vou colocar um traço mais fino aqui, que está muito grosso. Aqui, deixar uns 2,5. Aqui, tá? Então, eu vou colocar uma tensão no primário, e o que vai acontecer? Aqui que vocês têm que eu falei meio rapidamente antes, o que é esse ponto aqui, pessoal? Tá? Esse ponto é o seguinte, se eu apliquei tensão positiva no ponto do primário, quer dizer que vai aparecer tensão positiva no ponto do secundário, tá? Então, aqui vai aparecer uma tensão que é VS1, tá? Que é a tensão do secundário 1. E aqui vai aparecer uma tensão VS2. Tá? Então, se eu apliquei no ponto, vai aparecer tensão no ponto. Mesma coisa a corrente. Se a corrente nesse lado entrou no ponto, aqui vai sair do ponto. Tá? Beleza? Isso é chamada nomenclatura de ponto. Tá? Beleza, então o que vai acontecer aqui? Ó? Aqui nós temos positivo nesse lado aqui, tá? E positivo aqui. Tá? Então vamos lá. Nós temos que fazer o seguinte, nós temos que descobrir se algum desses diodos aqui vai entrar em condução ou não, tá? Se vai entrar em condução ou não. Então, como são poucos diodos, tá? E vai ter um caminho aqui, ó, tá? O interessante é o seguinte, se nós temos um caminho que só tem um diodo, tá? Nós podemos fazer o seguinte, nós podemos assumir que o diodo está aberto, vemos a tensão e daí vemos se ele está em condução. Quando tem mais do que um diodo no caminho, que nem era o caso do ponto completo da última aula, o que acontecia? Ficava se a gente deixar todos abertos, a gente não sabe a tensão de cada um. Então a gente assumia um conduzindo e calculava do outro, tá? Aqui é mais tranquilo, porque só tem dois diodos. Então eu vou assumir esse diodo aqui aberto, tá? Vou assumir esse diodo aqui aberto, vou assumir esse diodo aqui aberto também, tá? Isso aqui é só um teste, né? Isso aqui é um teste, não é a operação normal dele, tá? Então, o que vai acontecer? Aqui tem uma tensão VS1. Então, eu vou fazer uma malha aqui dentro e verificar a tensão do diodo 1, tá? Então, fazendo uma malha aqui, ó, vou sair desse ponto, ó, vai ficar assim, ó, menos VS1. Vou chegar lá em cima, mais VD1. E cheguei aqui no VO. Como esse VO aqui, pessoal, tá... Eu vou colocar VO aqui igual, mas como o diodo está aberto, não tem corrente. Tá? Então, esse VO aqui para nós é zero, tá? Durante o teste. Tá? Então, esse cara aqui vai ser zero. Okay? Então, se eu olhar essa tensão VD1, vocês vão ver que a tensão VD1 é VS1, tá? Que é maior do que zero. Tá? Logo, esse diodo 1 vai estar em condução. Tá? Então, esse aqui está em condução. Ok? Vamos verificar o diodo 2 aqui. Ó, tá? Como é que está o diodo 2? Vou fazer uma malha aqui eu também, ó, menos VS2. Cheguei no negativo, menos VO. E cheguei aqui no menos, ó, menos VD2 igual a zero. Tá? Aí eu quero saber esse cara aqui. O VO a gente assumiu zero, né? Porque não tem caminho, não tem corrente ainda. Eu vou passar esse VD2 para o outro lado. Ó, VD2. Então, VD2 é menos VS2. Que é menor do que zero, né? Porque o
porque o VS é maior que zero, tá? Então, significa o quê? Que o diodo 2 está bloqueado, porque a tensão é negativa, tá? Bloqueado, ok? Beleza, testamos os diodos. A gente viu que o diodo 1 está em condução e o diodo 2 está aberto, tá? Então, vamos analisar aqui, tá? Então, VI é maior do que zero, tá? Então, V'Pri. E aqui está o nosso VS1 e aqui está o VS2, ok? Então, o nosso diodo, esse diodo aqui está em condução, tá? Vou pintar ele aqui para indicar que ele está em condução. E o diodo de baixo está aberto, tá? Ok? Beleza. Então, se esse diodo aqui está em condução, essa sua tensão é zero, tá? Então, já descobrimos uma tensão. Então, eu vou colocar aqui do lado, VD1 é igual a zero, tá? Condução. Então, vou colocar assim, condução. Condução, e esse cara aqui é bloqueio. Ok? Beleza. E agora? Agora vamos fazer uma malha com esse cara aqui em condução. Então, esse cara aqui, ó, vamos fazer uma malha. Vou chegar um pouquinho mais perto aqui. Fazer uma malha aqui dentro. Então, eu vou sair daqui, vai ficar menos VS1 mais a tensão do diodo, tá? Que é zero, mas eu vou colocar ali igual, mais VO, igual a zero, tá? Então, esse cara aqui a gente já sabe que é zero, porque está em condução. Então, o nosso VO, pessoal, é a tensão do secundário 1, tá? Então, ela é a mesma tensão desse cara aqui, que ele é, na verdade, a tensão do primário vezes a relação de transformação, tá? Então, é como se aqui dentro tivesse a relação de transformação. Posso colocar aqui, inclusive. Então, VO, ele fica igual ao VI vezes INS2. Vamos colocar assim, sobre NS2NP, ok? Então, essa é a tensão que nós vamos ter no secundário, tá? E a tensão desse VD2 aqui que nós temos que descobrir, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer uma malha também, para descobrir qual que é a tensão do diodo. Será que está negativa mesmo? Será que está negativa? Será que ele está bloqueado? Vamos verificar. Vamos sair desse ponto aqui, ó, menos VS2. Chegar aqui, ó, menos VO, tá? Menos VO. E chegamos aqui, menos VD2, igual a zero, tá? O que nós queremos? Queremos o VD2, tá? Então, ele vai passar para o outro lado. Então, vai ficar VD2 igual a isso aqui, tá? Só que o que é VO? O que é VO? VO é VS1, tá? É VS1. Então, aqui dentro, pessoal, ó, aqui dentro vai o o VS1, tá? Então, na verdade, a tensão ficou assim, ó, menos VS1 mais VS2, ok? Então, em vez de, na carga, eu tenho VS1, tá? Só que no diodo eu tenho VS1 mais VS2, ou seja, tem a tensão total, tá? Como esses caras aqui são iguais, tá? Ele vai ficar, o VS1 é igual ao VS2. Então, esse cara aqui, o VD2, ele é menos duas vezes a tensão do secundário, tá? Do VS, pode ser do, na verdade, vamos colocar assim, do VS1 aqui, tá? Porque VS1 e VS2 são iguais. Eu vou colocar aqui, ó, VS1 é igual a VS2, tá? Então, esses caras ali, ele fica com o dobro da tensão. Tá? Então, quanto que é a tensão máxima? VD2 máximo. Que lembrar que isso aqui precisa, por quê? Porque a gente precisa dimensionar a tensão do diodo, tá? Que é a tensão reversa máxima, tá? Então, isso aqui vai ser menos. Esse 2, quanto que é VS1? VS1 é essa tensão aqui, ó, que é essa tensão aqui, tá? Então, vamos substituir essa tensão ali, tá? Daí vai cortar com aquele 2, né? Vai ficar VI vezes NS sobre NP, tá? Então, esse aqui na verdade, o VI ele vale VP, né? Vamos colocar VP aqui, tá? Essa é a tensão máxima que nós temos
que o diodo tem que suportar. Enquanto que digamos que fosse, vamos pegar o caso do que nós temos no laboratório ali, que é 9 mais 9. Então, nesse secundário aqui sai 9, aqui sai 9, tá? Só que é 9 vezes raiz de 2, né? Porque é tensão de pico, né? Vamos fazer aqui 9 vezes raiz de 2. Então, isso aqui dá 12,7 volts, tá? 12,7 é a tensão de um lado, tá? Então, na carga, nós teríamos 12,7, tá? De tensão de pico. Só que no diodo, pessoal, nós teríamos 25,4 volts, tá? Então, ele fica com bem mais tensão do que nós temos na carga. Ficou dobro de tensão na carga, tá? Daí você pode pensar assim, mas para uma tensão baixa não tem problema, tá? Não tem problema. Mas digamos que eu estou fazendo um retificador aí para 1000 volts, tá? E daí na tensão de pico é 1000 volts. Daí no mercado a gente tem disponível diodos de 1200, tá? Então de 1200 daria se eu estivesse fazendo um retificador ponto completo, tá? Só que daí nessa configuração tem que pegar um diodo de 2000, 2500 volts, que é bem maior. Então, para tensões baixas não é tão problema, porque é fácil de achar, né? Um diodo de 12 e um de 25, provavelmente eu vou usar um diodo de 50, tá? Agora, para um diodo de 1000, para um de 2000, a diferença é bem grande, tá? Beleza? Então, tá descoberto para qual diodo está em condição quando eu estou com tensão positiva, tá? Vamos fazer para tensão negativa. Na verdade, podemos fazer o gráfico, né? Vamos fazer o gráfico aqui primeiro. Então, aqui, ó, como é que fica a tensão na carga? Na carga fica assim, eu vou colocar uns tracejados aqui. Aqui eu vou colocar a tensão VO. Tá? A tensão VO, então, ela é igual a da carga, igual a da entrada, só que vezes a relação de transformação. Então, ela vai ficar assim também. Tá? Vai ficar assim, sendo que o pico aqui é VP vezes número de espíritos secundários sobre 2 INP. Esse é o pico de tensão. Tá? E a tensão no diodo? Então, no diodo vai ser a tensão reversa, né? Vai fazer isso aqui, ó. Tá? Na verdade, ela é uma amplitude bem maior, né? Porque ela é o dobro, tá? Ela é o dobro de tensão. Ok? Então, esse pico aqui, pessoal, ele é menos VP NS sobre NP. Tá? Então, estão vendo que aqui está dividido por 2, aqui não. Tá? Então, esse cara aqui, ó, ele tem uma tensão bem maior negativa. Tá? Isso é a tensão do diodo 1. Tá? Vamos chamar esse cara aqui de VD1. Tá? E a tensão do diodo 2, ela está aqui, ó, né? Desculpa, essa aqui é do 2, né? Essa aqui é do diodo 1, tá? E essa aqui é a do diodo 2, né, que está bloqueado. Beleza? Vamos lá, mais um testezinho aqui, ó. Vamos fazer o teste agora quando nós temos com o VI menor do que zero, tá? Então, o VI menor que zero, a tensão positiva está aqui, ó, tá? Então, o que vai acontecer? Essa tensão positiva, ela está no não ponto, tá? Está no não ponto. Logo, a tensão positiva vai aparecer aqui, ó, no não ponto, tá? Então, aqui vai ter VS1 e aqui VS2, ok? Temos que testar, ver quais diodos estão em condução, tá? Então, eu vou apagar os diodos aqui e vou fazer o teste de novo, tá? Aqui o teste de novo. Então, vamos lá. Se a tensão está positiva aqui, eu vou fazer do diodo de cima primeiro, tá? Como está aberta, essa tensão aqui vai ser zero, vou fazer a malha do de cima primeiro, ó. Sair desse ponto aqui, eu vou ir para lá, ó. Cheguei no menos... eu estava fazendo no sentido horário, vamos fazer aqui. Então, é mais VS1, tá? Cheguei lá em cima, mais VD1, e cheguei aqui embaixo, mais V0, igual a zero. Então, a carga aqui a gente sabe que está em zero. Quanto que é o nosso VD1? É menos VS1, ok? Então, esse cara aqui está com tensão negativa, tá? Porque olha aqui, ó, esse mais ele vai aparecer lá, ó, tá? Então, esse cara ali vai estar com tensão invertida, ok? Beleza? Então, esse cara aqui está bloqueado. Na verdade, aqui eu fiz... Na verdade, aqui, pessoal, para ficar igual ao que eu fiz nos outros, eu vou fazer da mesma forma, tá? Só vou considerar o negativo depois, tá?
Como o VI está negativo, eu vou deixar assim, né? Eu vou deixar o positivo em cima, o positivo aqui também, tá? Só que daí o VS é negativo, tá? Porque eu fiz assim nas outras aulas, tá? Vou deixar dessa forma aqui para ficar do mesmo jeito, tá? Então vai ficar que eu vou entrar no negativo aqui, só para ficar padrão com o que eu já fiz antes. Tá? Então vou deixar o negativo aqui, tá? Vai ficar positiva, só que o VS, o VI é negativo, então o VS também é negativo, tá? Então esse cara aqui é bloqueado. Só para ficar padrão com o que eu fiz nas outras aulas, tá? Agora, fazer para o de baixo, menos VS2, menos VO, menos VD2, igual a zero. Esse cara vai passar para o outro lado, e esse cara aqui é zero, né? Então, o VD2, ele é menos VS2. Só que o VS é negativo, porque a tensão é negativa. Então, esse cara aqui é maior que zero. Tá? Então, isso aqui é condução. Ok? Então, o diodo 2 está em condução, tá? Então, vamos fazer o circuito aqui com o diodo 2 em condução e esse diodo aqui aberto. Ok? Esse diodo ali aberto, tá? Esse cara aqui está em condução. Ok? Beleza? Então, vamos lá. Vamos fazer a condução desse cara aqui, ó. Fazer esse caminho, fazer... O que vai acontecer? A tensão, ela está positiva assim, né? Pri, porque eu sempre estou assumindo essa polaridade, mas a gente sabe que o VI é menor do que zero, tá? O VI é menor que zero. Logo, aqui vai ficar assim também, aqui vai ficar assim também. Aqui é o VS2, VS1, tá? Vou fazer uma malha no de baixo aqui, vai ficar menos VS... Vou fazer de cima primeiro. VS1 mais VD1. Não, na verdade tem que fazer de baixo porque vai ficar... Nós temos que descobrir a tensão VO. Vamos fazer na de baixo primeiro. VS2, cheguei aqui, menos VO, menos... Esqueci de pintar aqui. Chegou aqui no negativo, menos VO, menos VD2, tá? Igual a zero, tá? Só que esse cara aqui a gente sabe que ele está em condução, né? Logo, esse cara aqui vai estar zero. Então, esse cara aqui vai ser zero, né? Ok? Então, o nosso VO, pessoal, VO, ele fica igual a... vai passar para o outro lado, vai ficar menos VS2, ok? Então, o que acontece? A gente sabe que a tensão está negativa, então negativo desse cara aqui vai dar uma tensão positiva. Tá? Então a corrente vai fluir nesse sentido aqui, ó, no final das contas, e vai entrar no positivo de novo. Tá? E lá em cima, para terminar, VS1 tá, mais VD1 mais VO igual a zero. Tá? Essa tensão aqui, pessoal, quanto que é o VO? VO é essa tensão aqui, ó, é VS2. Então vai ficar menos VS2. Esse, eu já vou passar para o outro lado, né? Então vai ficar... Deixa eu ver, eu fiz como menos mais VD1 mais VO. Tá. Então, aqui ó, no lugar... O que nós queremos isolar? Queremos isolar o VD1, né? Então vai ficar VD1, tá? E esse cara aqui, o pessoal, vai passar para o outro lado, né? Então vai ficar mais VS1, tá? E esse VO aqui é menos VS2, que vai passar para o outro lado também. Vai ficar mais VS2, tá? Só que esses caras aqui são todos negativos. Então vai ficar, isso aqui é tudo menor que zero, tá? E o VS1 é igual ao VS2. Então eu vou trocar esse cara aqui por VS1, tá? Então o VD1 ele fica igual a 2 VS1, tá? E o VD máximo, acho que vai caber aqui, ó, VD1 máximo, vocês vão colocar aqui, vai ficar esse 2 aqui, ó, vai cancelar com o 2 da tensão, né? Porque VS, ele é a tensão do primário, tá? V do primário, vezes número de espíritos secundários sobre 2NP, tá? Então, vai cancelar com esse 2 aqui, tensão VD1 máximo vai ficar a tensão do primário. Como eu quero o máximo, vou colocar só VP, né? Vezes NS sobre NP.
Ok? Então, essa aqui, pessoal, é a tensão máxima do diodo, tá? E aqui, pessoal, tem um menos, né? Então, como é que fica esse cara lá no gráfico? Tá? Lá no gráfico, nós estamos fazendo. Ele fica menos a tensão do secundário. Então, essa tensão aqui, ó, ela vai, que está negativa, menos aquele cara lá, vai dar um número positivo. Então, ele vai ficar assim, tá? Sendo que o pico é esse valor aqui, tá? E daí, aqui embaixo, aqui vai inverter, né? O VD2, que antes estava bloqueado, agora está em condução, né? Então, vai fazer isso aqui, ó, tá? E depois ele vai fazer isso aqui de novo. Vamos completar esse cara aqui, né? Tá? E a tensão do diodo 2, ela vai entrar em condução aqui. Ela vai bloquear aqui, tá? E vai conduzir aqui. E vai bloquear aqui. Tá? Sendo que o valor de pico aqui do de baixo é a mesma coisa, né? É VP NS sobre NP. Ok? Tranquilo, né? As equações, pessoal, só para finalizar, então, nós temos as tensões, né? As tensões, como elas são iguais, tá? Elas vão ficar iguais às da aula, né? Então, como é que ficava a tensão RMS? Tá? Nós tínhamos a tensão média, tá? Vou colocar em outra cor aqui também. Quanto que era a tensão VOM? Tá? Tensão VOM é a mesma do que nós vimos na aula do retificador de ponta completa, tá? Então, ela era... vamos ver quanto é que eu tenho aqui. É 2 sobre π, né? Valor médio. Tá? Então, é 2 sobre π. E aqui a tensão, né? Então a tensão nossa, ela vai ser a tensão de pico, né? Vezes a relação de transformação, sobre 2, né? Porque é só metade. Então é NS sobre 2NP. Tá? Diferente daquela que eu acabei de mostrar antes da aula, que era que não tinha esse 2, quando é o retificador de onda completa sem o retificador de onda completa com 4 diodos normal e transformador. Tá? E o VRMS, ele vai ser o VP, né, sobre raiz de 2, daí vezes a relação de transformação também. Ok? Então essas aí são as equações, são idênticas, né? Não precisa fazer todas as integrais de novo para mostrar, tá? É tudo igual. Beleza, pessoal? Tá? Então é isso aí. E se eu só para finalizar, tá mais uma coisa ainda. Mas não termina nunca esse negócio, né? Aqui eu para finalizar, se eu tiver diodo, né? Com um diodo não ideal, né? Isso aqui é com diodo ideal, né? E aqui com diodo não ideal, né? O que nós vamos fazer? Nós vamos descontar a tensão aqui nessa tensão de pico, né? Que ela vai chegar com uma queda de tensão, tá? Na verdade, da tensão que vai ter lá no secundário. Qual que é a tensão do secundário? É tudo isso aqui, ó. Tá? É tudo isso aqui. Então, a tensão de pico, isso aqui tem que tomar bastante cuidado, né, pessoal? Isso aqui é 2π, né? E aqui vai ser quanto que é a tensão que tem no secundário? Tudo isso aqui é tensão no secundário, né, pessoal? Tá? É tudo isso aqui que é tensão do secundário. Então, nós vamos ter que descontar em cima de tudo isso a tensão do secundário, tá? Que antes, não, vai ser de tudo isso aqui. Deixa eu apagar esse cara aqui. Aqui. Então, qual que é a tensão do secundário quando nós tínhamos antes? Antes era só no VP, né? Só que agora não, pessoal. Agora nós temos que descontar em cima de tudo isso aqui. Então, vai ser em cima de tudo isso aqui. VP vezes NS sobre 2 vezes o NP. Tá? Em cima disso aqui, nós vamos descontar a queda de um diodo, porque só tem uma queda de tensão. Né? Por que não desconta em cima, só no VP? Tá? Porque a tensão que está sendo aplicada sobre o circuito que tem o diodo é essa tensão com a relação de transformação. Tá? Então tem que tomar bastante cuidado nisso aqui. Entenderam essa parte aqui, pessoal? Não sei se ficou bem claro para vocês.
Entendi. Entenderam? Então, isso aqui, na verdade, que vai ficar 1 sobre raiz de 2, né? Qual que é a tensão que tem no secundário? É tudo isso aqui, é VP sobre vezes NS sobre 2NP menos a tensão de um diodo. Tá? Beleza? Então, essas aí são as equações, tá, pessoal? Eu não vou fazer as integrais, mas vocês podem fazer, né? Porque essa equação aqui é a mesma, só muda a amplitude, né? Então, no lugar da amplitude, que antes era VP, nós trocamos por VP NS sobre 2NP, tá? É a única coisa que muda. No resto, as equações são iguais, tá? E daí tem que tomar cuidado. No ponto completa convencional, com 4 diodos, tem 2 quedas de tensão. Então, aqui aparece um 2VK. E nesse aqui, como só tem uma queda de tensão, aparece uma queda só um VK ali dentro. Tá? Entendido, pessoal? Ficou alguma dúvida dessa parte aqui? Tranquilo, senhor. Tranquilo? Mais alguma A dúvida? princípio, nenhuma dúvida. Beleza. Então vamos para a apresentação. Beleza? Alguma dúvida? Eu vou colocar isso ali no mudo, daí ficar alguma dúvida, vocês podem perguntar. E tem a lista lá, né? Todo mundo viu a lista. A semana que vem eu vou perguntar para pedir para entregar alguns meio de surpresa, tá, pessoal? Então tem que pegar e tá tudo pronto na hora de entregar, tá? Aquela análise do circuito que o senhor colocou ali é semelhante a essa que o senhor fez aí, aquelas que o senhor fez em aula. Porque aí coloque toda a análise do circuito, fazer VD, toda a malha. Sim, é bom colocar. Ou, assim, ó, que nem. Lembra que na última aula eu fiz um mais direto, né? Eu fiz, por exemplo, quando tinha 4 diodos, teria que analisar todas as possibilidades. Não, a gente sabe que é da diagonal, então assume que esses vão entrar em condução, né? Já sabe, e daí abre os outros e calcula a tensão no outro. Pode ser uma análise um pouco mais rápida, tá? Porque a gente já sabe o caminho, tá? O meu desafio lá era encontrar quais estão em condução. E daí, depois que está em condução, analisar. Vocês podem partir do pressuposto que já sabem quais vão entrar em condução e daí analisar. Então já pulou metade do caminho. Tá? Tem que colocou uma pegadinha ali, dois diodos, um reverso do outro, né? Sim, tem que cuidar isso aí. Tá. Pegadinha, Então, se vocês entenderam, não vai ter problema. Tá? Isso aí é para ver quem entendeu ou quem não entendeu. Tá? Eu vou pedir para entregar alguns lá. Tá? Beleza? Então tá, senhores. Muito obrigado pela participação aí. Até quarta-feira. Um abraço. Um abraço, valeu. Esquece de parar a gravação, então.